A outra, então tem, por incrível que pareça, tem. É a hora que o sintoma se estabelece de tal forma que impede o movimento da pessoa e normalmente joga ela para reflexão. Ou na cama, ou sem as coisas que ela tinha. Aí, se ela for um pouquinho inteligente, ela vai parar e pensar. E fala assim, nossa, alguma coisa está acontecendo. Senão ela fica na cama xingando todo mundo. Ou ela fica sem as coisas que ela tinha, culpando todo mundo. E blasfemando. Percebe? Porque tem gente que está na cama e é ruim ainda. Continua xingando os enfermeiros, xingando todo mundo, porque não aceita estar ali. E ali é o último recurso que ela tem para entrar numa reflexão. Porque dali o que acontece? Tchau. É tchau. Dificilmente, se melhorar, volta a ficar ruim, vai volta para cá. Por quê? O comportamento não muda. Então percebe a nossa busca de entender o funcionamento da pessoa, é verificar quais são os comportamentos não errados, mas que não funcionam adequadamente, que levou ela a ter isso. E achar caminhos para que ela possa modificar esse programa. Porque vamos lembrar também, agora, na nossa mente, é um programa. Não vamos jogar culpa no programa. Certo? Mas nossa mente funciona com programas. É óbvio que eu preciso ter uma força de vontade, uma determinação, uma garra, uma persistência para mudar esse programa. Mas é um programa que está ali também. Agora, eu preciso saber se tudo isso que eu falei, se a pessoa vai desenvolver, o eu dela quer essa mudança. Porque existe um ganho em tudo que fazemos. Por mais que estejamos perdendo, existe um ganho. Então, por isso nós temos que sondar. Tem um ganho, ela quer mudar, mas a força é pouca, mas tem um ganho, mas ela quer mudar. Então vamos descobrir um outro ganho. Vamos trocar de ganho, a desgraça por uma desgracinha menor. E vai mudando, vai acertando o programa, vai fazendo a pessoa criar essa força, essa garra, e ao mesmo tempo não dá nenhum salto quântico de um ponto para o outro. Muda um pontinho, e aí a transformação vai ocorrendo. Então, cada caso é um caso. Mas toda vez que nós percebemos que temos essa força, esse potencial de mudança, a gente vai modificando, vai tendo mais e mais desejo de transformação. Não é assim? Toda conquista nossa não dá um up. Não digo toda, porque tem conquista que você não quis. Aquela meta conseguiu e depois de um minuto, um dia deu um vazio em você. Mas as metas que você quer e você conquista, aquilo te dá, te mostra a capacidade, a força que você tem para continuar nessa transformação. Então é isso que nós temos que ajudar o paciente, a descobrir essa força nele. Ele descobrir a força nele. Certo? Conversão então, está redondo? Autopunição e masoquismo. Que horas são? Dá tempo? 39. Dá. Outro mecanismo que, embora distinto, se confunde com a conversão, por ensejar a agressão direta ao organismo, e é a autopunição ou o masoquismo. Então ele se confunde com a conversão porque a pessoa implica uma dor a si mesma. Mas vamos lá, depois a gente lê aqui alguma coisa a mais. O que é autopunição? Por que existe a autopunição? Quem já se autopuniu? Quem merece punição? Vamos lá, quem merece punição? Quem está errado, não é? Não é isso? Quem ensinou a gente isso? Que quem está errado merece punição? Nosso sistema. Porque quem está errado não merece punição. Merece aprender, entender porque errou e aprender a fazer direito e resgatar o que fez de errado e não ser punido. Porque a punição incentiva o erro. Porque se você é punido, está pago. Então quanto é para roubar 1 bilhão? Qual é a punição? É ficar 5 anos? Não incentiva? Não incentiva o erro. Incentiva o que não deve ser feito. Então, nós temos um sistema equivocado na nossa mente que coloca que se você for punido, você resgata o que você errou.
E ele está rodando. Tanto roda que a autopunição ela acontece pelo mecanismo de tudo que você fez e no momento posterior, ou no momento que fez, ou posterior, sentiu que aquilo não deveria ser feito, não deveria ocorrer. Então você se sente devedor. Só que ao invés de pagar, de retribuir, de resgatar, você tem um sistema que roda, que fala assim, se puna, que está tudo certo. E aí essa punição, ela tem uma variante leve a alta, que é o suicídio. Estão compreendendo? No sistema equivocado, a cadeia não era para ser punição. A cadeia era para ser corretiva. Tanto é que o nome era sistema de correcional, né? Coisa assim. Para corrigir, mas não há mais como fazer isso, né? Do jeito que está hoje. Tem que começar do zero, em uma outra cidade totalmente isolada, porque é impossível misturar, né, do jeito que está hoje. Mas o sistema ele funciona dessa maneira. Então a autopunição é toda vez que o nosso ego sente que deve alguma coisa para si mesmo ou para alguém. Normalmente, tanto para si mesmo como para alguém, que vai trazer a culpa, certo? Então todo sentimento de débito que temos com nós ou com o outro gera culpa, e essa culpa gera autopunição. Percebe o quanto temos que transformar esse código de autopunição em não faça mais, retribua no meio e leve o conhecimento para as pessoas? Lembram? As 3 fases para resgatar isso? Simples, não é? Tranquilo, leve. E o masoquismo? O masoquismo está no sentimento que o ego, no prazer que o ego sente em ser punido por algo que ele deve. Porque é um prazer quando você está devendo e paga alguém, não é? Você paga, você fica livre daquele débito. Você fala, puxa, está pago o carnê, eu paguei isso, ou retribuir um favor que uma pessoa me fez, puxa, que legal, você sente um prazer naquilo. Se você é grato pelo que aconteceu, você sente um prazer. Então, o masoquismo está linkado ao prazer que ele sente, não necessariamente na dor, mas no alívio que ele tem do sofrimento. Por exemplo, lembra quando você disse uma pessoa, eu saltei em paraquedas, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. Você disse uma pessoa que salta de paraquedas, ela tá tem um grau de masoquismo ali. Isso. E tem uma libertação de um processo. Esse é masoquismo. Não, existe no salto um grau de masoquismo. Certo? Mas tem outros símbolos que carregam o pular de paraquedas. Certo? Pode falar? Não, a pergunta. Não, eu só queria saber isso. No seu caso, não sei necessariamente, mas vamos... Não, no meu caso, eu até não estava muito legal mesmo. Eu desci, eu senti um alívio. Mas não que me curou aquela época, nada disso. Foi gostoso. Pode ser que você tenha construído a base dessa cura que você buscava ou busca. Né? Mas o fato é que no pular, né, há um sentimento de punição, por quê? Porque você está num processo de possível luto, né, morte, né? Porque ele é perigoso, existe um grau de risco, embora possa ser percentual pequeno, mas existe um grau que você está se expondo a um risco, vamos colocar assim, né, não usar a palavra desnecessário, mas não estou encontrando uma outra, né, mas um risco que, né, não necessitaria para um processo de vida, certo? Você poderia se divertir de formas que não levasse a um grau extremo de pular de uma altura, porque só quem já pulou é que já andou de avião que sabe que, tipo, a hora que olha para baixo, fala assim, mas como que vai pular nesse negócio, né? É louco. Então, o prazer, né, da adrenalina em si, quando isso termina, o prazer em termos de você sentir o voar, sem dúvida alguma, isso compõe grande parte do quadro, mas existe um quadro de masoquismo, que está linkado a um processo de pagar uma dívida, de se colocar em holocausto, em punição, entendeu? Então aí que vai o grau de cada um, né? Porque você vai perceber quando isso não tem uma melhoria, porque a pessoa vai se expondo ao risco cada vez mais,
Já viram pessoas que se expõem ao risco cada vez mais? Sei lá, de moto, com carro, ou pulando, por exemplo, agora eu vou pular sem reserva, com um paraquedas sem reserva, vou pular com 2 pessoas e vou ficar sem paraquedas, vou agarrar outro, sei lá, a pessoa vai inventando coisas que ela vai aumentando o grau de risco, porque ela precisa de mais energia emocional e o grau de masoquismo não diminui. Aumenta só porque ela não consegue elaborar a dor. Agora, se ela tem um salto e ela sente uma superação, sente uma capacidade de enfrentamento maior, o que acontece? Ela começa a usar esses recursos para buscar esse equilíbrio do que ela sente que está devendo. Então, é saudável. Então, tudo com consciência ou dentro de um processo terapêutico é saudável. Mas senão, não tem fim. Vai pular a vida inteira cada vez mais, vai aumentar a altura, vai se expor ao risco e por aí vai. Entendeu? Deixa eu ver só o que falta aqui, daí a gente vai pro café. Café, né? E ó, é legal que pode ser, né? De um mau comportamento real ou imaginário. Então, não necessariamente que a pessoa tenha uma culpa real, mas a culpa que ela imagina, né? Ela sente a culpa do que ela imagina ter feito. Então, de repente, tem muita criança que sente uma culpa pelos pais, né, não terem sucesso, principalmente terem separado. Ela acredita que os pais terem separado, ela é a razão disso, por uma questão ou outra. Então ela carrega essa culpa infantil, não tem mais consciência na fase adulta, mas continua carregando esse sentimento de culpa com os pais. E pode gerar uma série de comportamentos para tentar trazer essa homeostase. E um deles está dentro da autopunição. De se tornar masoquista. Ou seja, o que é se tornar masoquista? É se permitir ser punido porque eu devo. Se eu devo, eu tenho que pagar. Se tem que pagar, então me mostra qual é a punição que eu estou aqui para isso. Entenderam? Então, existem várias